do versículo 1 até o versículo 10, amém? Peguei a Bíblia do marido, falei, eu não estou enxergando mais na minha, me dá aqui a sua. Glória a Deus, letra gigante. A palavra do Senhor, acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinte e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém. Você pode sentar, glória ao Senhor. Esse texto é um texto que conta a história de Moisés, certo? Todos conhecem, né? Uma linda história. Mas ele era um levita que foi criado na corte pela filha de Faraó, do Egito. E Deus o chamou para livrar o povo dos hebreus, né? Da escravidão egípcia. Deus chamou o povo hebreu para livrar da escravidão e conduzi-lo à terra prometida. Essa é a história que nós conhecemos, né? Mas hoje nós vamos entrar na história de Joquebede, né? Joquebede, ela era descendente de escravos. Foi a esposa de Arão, mãe de 3 filhos, Arão, Miriam e Moisés. Ficou grávida de Moisés em um período que nenhuma mulher programava ter um filho, ainda mais menino, pois a ordem era manter os meninos. Eu posso imaginar essa dor, né? Você receber aquela ordem de matar todas as crianças, matar todos os meninos, e você ali com seu filho, né? Pensa no desespero. Só que na minha vida, eu tive 2 grandes acontecidos que marcou a minha vida, né? Primeiro como filha e o segundo como mãe. Quando eu perdi a minha mãe, eu tinha apenas 8 anos de idade. Vocês imaginam, né? Ela não entendia de nada. Então o meu lar se desfez. Aquela coluna que sustentava, de repente o Senhor a recolheu. E eu tinha 6 irmãos, hoje um é falecido, e cada um seguiu sua vida, todos de maior. Eu fui já gerada numa idade avançada da minha mãe, quando os meus irmãos já eram todos crescidos. Então eu fiquei a única pequena, desamparada na família. Então os meus irmãos seguiram os seus caminhos e eu fiquei, né, sem minha mãe. Só que o momento que mais me marcou foi quando a minha irmã conseguiu me levar ao hospital, porque ela queria me ver. Ela sabia que ela não ia sair viva dali pelo diagnóstico, pelo procedimento de saúde dela. Então ela pediu para que viesse me buscar. E ela não estava aqui, ela estava lá em São Paulo. Minha irmã tirou ela daqui, como a minha irmã trabalhava num hospital lá de grande evolução, ela resolveu levar a minha irmã lá, a minha mãe lá. Então me levaram para São Paulo. Aquilo para mim foi uma diversão. Nunca tinha ido para São Paulo. Andei de trem, andei de metrô, de ônibus, vi prédios. Que alegria, né? Que felicidade. 8 anos. 8 anos, é claro que hoje em dia é uma criança mais entendida. Mas há tantos anos atrás,
me infiltrar dentro do hospital, porque como hoje não pode, naquela época não podia mais ainda, criança com 8 anos entrar ainda numa ala de doentes terminais. Eu nem sabia, né? Então eu me lembro que eu entrei por uma galeria escura, um lugar sombrio, né? Um lugar onde parecia que a morte estava ali. E eu entrei, e a hora que eu vi a minha mãe, né? Naquela situação, aí que caiu a minha ficha. Eu falei, por isso que eu vim aqui, minha mãe está aqui, né? E na hora ela me abraçou, ela me abençoou, né? E ali foi a última vez que eu vi a minha mãe. A minha mãe não voltou mais nem no caixão para colocar tudo ali mesmo, ela ficou sendo sepultada ali. Enfim, foi um momento muito triste da minha vida, que se eu for contar aqui dá uma história, né? Eu morei na rua, eu assaltei no mercado, né? Eu andei com gente que hoje é gente que está na ruína, né? Gente que eu vejo e falo, poxa, meu, tá naquela situação, era minha amiga, era meu amigo, né? E hoje eu estou aqui servindo ao Senhor, porque um dia minha mãe a minha mãe me levava para a igreja, minha mãe chegava em casa, ela apanhava. No outro dia estava minha mãe adorando ao Senhor, quando chegava em casa, ela levava outra surra. A minha história é parecida com a história da Luciana. Todas as vezes que ela chegava no culto, eu via minha mãe apanhando. Eu falava assim, para que eu quero uma igreja? Para ver essa cena, para ver essa situação. Mas a minha mãe apanhava ali quietinha, porque ela estava me ensinando. A minha mãe sofria quietinha, mas adorando ao Senhor. E ela então se foi. E eu fiquei um bom período morando na rua, vivendo uma angústia de vizinhos. Enfim, gente, a história não é fácil. Até que Deus colocou uma mulher na vida do meu pai. Ela tirou ele da bebida, porque a gente sabe que não era o meu pai que batia na minha mãe. A gente sabe disso. E essa mulher, ela cuidou de mim. Ela me fez estudar, me fez uma pessoa que eu devo muito a ela. Hoje ela descansa no Senhor, né? Eu acredito que descansa no Senhor, porque ela também, no leito da morte, também eu fiz o apelo e ela aceitou Jesus, a minha madrasta. Então eu creio que ela descansa no Senhor também. Então, a perda maior foi da minha mãe biológica, porque era aquele vínculo. Ela me amamentava, só para vocês terem uma noção. Eu, com 8 anos de idade, eu ainda amamentava. Minha mãe ainda me amamentava. Então, para mim, foi um choque muito grande. E eu fui crescendo, né? E o Senhor colocou meu esposo. Eu conheci ele com 15 anos de idade. Casei aos 16. Tive a minha filha. Graças a Deus. Foi uma gravidez tranquila. Nós construímos um lar, né? Graças à minha sogra, que foi a minha mãe também, né? E na segunda gravidez, né? Eu como mãe, eu passei um outro apuro. Eu estava grávida de 3 meses, naquela época era meses, não era semana, não sei nem fazer esse cálculo de semana, porque na minha época de gestação eram meses, né? E então, quando eu cheguei no 3º mês de gestação, eu acordei perdendo muito líquido. E eu me assustei, eu falei, meu Deus, será que está acontecendo, né? Sem noção. Então, eu fui no médico e o médico me deu o diagnóstico, disse que eu já tinha perdido a criança, para me descer no hospital para poder fazer a coletagem, fazer todo o procedimento, né? E eu com muita dor, eu saí do posto de saúde aqui, fui lá embaixo, chegou lá embaixo, me mandaram aqui para cima, eu com muita dor, não tinha carne, não tinha quem ajudasse. E aí eu senti aquela dor profunda, e Deus tocou no meu coração assim, vai lá na casa da sua sogra, da sua mãe sogra. E aí eu falei para o Roberto, não, vamos lá agora, que ela vai fazer oração, porque é mulher de Deus. E eu chegando lá, tá aqui ela de prova. Aí eu deitei na cama, ela colocou a mão na minha barriga gelada, não era normal, barriga gelada, ela fez aquela oração. E eu fiquei confiante no Senhor. Então eu cheguei no hospital, estava tudo preparado, o médico falou assim para mim, mas amanhã tem um médico que vai vir para fazer ultrassom, então vamos encaixar você primeiro para saber como que tá aí o seu útero, para a gente fazer a coisa certa. Eu, tudo bem. Então eu passei aquela noite, já não estava mais com aquela dor, aquela água tinha cessado, mas
Foi uma gestação complicada, quase morre ela. Foi muito complicado. O médico falou, ou você ou ela. Eu falei, mas se Deus ressuscitou naquele dia, Deus vai manter, Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer a obra dele na minha vida. Ele fez, graças a Deus. Oh, Deus é lindo demais nas nossas vidas. E João Bebeto, quando ela teve aquela criança, talvez ela engravidou naquela época. Talvez muitos ali, né, falam, mas meu Deus, como é que você foi engravidar? Olha a ordem que é para matar os meninos. Você vai ter, se for menino, você vai perder essa criança. E ela confiou, às vezes muito, né, naquela época vai se saber, deveria ter procedimento de aborto, com certeza, com nervos, com tudo, né? Vai ver muitos vieram no ouvido dela, aborta, porque você vai sofrer mais, é melhor você perder agora do que você perder depois. E ela não, deixa minha criança. E nisso os soldados iam, pegavam as crianças, às vezes ela escutava aquele barulho de choro de mãe, pegando as crianças e o bebezinho dela ali tão escondidinho, tão guardadinho, aquele amor de mãe. Por 3 meses ela conseguiu esconder a criança. Só que a criança com 3 meses, está aqui nosso Rafael, chega aqui. Ele já está entendendo da vida. Ele já sabe que quando ele solta um sonzinho, sai correndo vô, sai correndo irmã, para saber o que está acontecendo, não é assim? Então, óbvio que as pessoas vão ouvir a criança, que já está esperta. 3 meses, quantos meses ele tem? 4, mais 3 meses, né? Já está bem espertinha. A gente que é mãe, a gente sabe que a criança já começa a conhecer a vida, já começa a querer, né? A dizer, pega eu, me dá mamar, né? Já começa. Então ela não conseguiu mais esconder aquele bebezinho, né? Ela escondeu até o 3º mês. Então ela teve uma ideia brilhante. Eu vou fazer um cesto, eu vou passar um betume aqui, vou passar um junco aqui eu até anotei aqui, ó. Betume é uma mistura escura e viscosa como impermeabilizante, usado na pavimentação de estradas. O junco era uma planta verde, escura e flexível que cresce com frequência nos caminhos úmidos e nos gramados. São utilizados para tecer cestos, esteiras e assentos de cadeira. Olha a inteligência, por isso que é bom a gente aprender a fazer crochê, tricô. Quem faz crochê e tricô, levanta a mão. As artesãs. Olha aí que maravilha, né? Muito bom, irmãs. Vamos aprender a fazer as coisas. Vamos aprender. Olha que Deus te dá uma promessa na sua vida que você precisa fazer um crochê. Como é que vai fazer? Né? Tem que aprender a fazer. Então, Deus deu essa estratégia para ela, fazer esse cestinho, passar esse pinche, passar toda essa coiseira, esse mato aqui, né? Esse betume que ele não vazava água. Então, olha a criatividade de uma mãe para proteger um filho. Nós fazemos tanta coisa para os nossos filhos, não é? Nós levantamos de madrugada para cumprir, nós vamos na escola, nós fazemos de tudo, tem algumas atividades, nós levamos, nós vamos, nós cuidamos, não é? E ela ali, a sensação de perder o seu filho, ela teve essa ideia de criar esse cestinho, colocou o seu bebê ali dentro. E esse rio foi levando o seu bebê. Só que ela teve uma terceira ideia. Eu não vou deixar o meu bebê sozinho. Eu vou mandar a menina ir acompanhando para ver o procedimento desse cestinho. Então, mãe que é cuidadosa, ela manda para a escola, mas ela fica nos olhos no celular. Ela manda para a casa do vizinho para brincar, mas ali ela fica olhando. Mesmo assim, foi Joquebede, ela cuidando da bênção do Senhor. Mesmo perdendo, ela cuidando da bênção do Senhor. Ela sabia que Deus estava no controle. Ela sabia que ela podia salvar a vida daquele bebê. E aquele bebê foi indo de rio abaixo. Então, aí que Deus faz um milagre acontecer, né? Estava ali a filha de Faraó, tomando banho naquele momento ali, né? E ela viu aquele cestinho. Então ela pegou aquele cestinho. E como ela não tinha filho, ela se encantou por aquele bebezinho tão indefeso, né? Tão indefeso. A Bíblia conta que ele começou a chorar. Porque deve ter tido fome e ele começou a chorar. Então ela
né? Que ela mandou a filhinha dela. E a filhinha dela, usada por Deus, foi lá e disse assim: você quer que eu arrume uma mãe para dar mamar para esse neném? Né? Ela sabia que eles não podiam amamentar. Olha como Deus age. Olha como Deus age quando Deus dá bênção na nossa vida, quando nós cuidamos da nossa bênção que Ele deu. Joquebede cuidou. Primeiro, ela escondeu. Segundo, ela criou um plano. Terceiro, ela mandou a sua filha. Quando nós estamos nos caminhos do Senhor, Deus dá estratégia para nós. Deus dá estratégia. Se Deus te deu um sonho, esconde ele, tá bom? Mostra para ninguém ainda não. Vai ter o tempo certo, vai ter a hora certa para você mostrar, tá? Vai ter. E quando chegar nesse dia, crie um plano, tá bom? Crie um plano para quando as pessoas souberem o seu sonho, aquele plano está criado e as pessoas olharem e verem que já está pronto o trabalho de Deus na sua vida. Que é muito difícil nós, quando nós temos filhos, né? E muitas amigas têm filhos e nós começamos a se intrometer. A gente começa a falar: se fosse eu, não criava daquela maneira. Se fosse meu filho, não faz isso não, tá bom? Mas não, é o plano que Deus deu para a vida dela. É dela, é ela que tem que cuidar da maneira que Deus deu para ela, vai cuidar. Todos nós temos esse dom de ser mãe. Todos nós temos. Quando a gente é boa, a gente estraga um pouquinho, né? Amém? Não sou ainda não, mas parece que estraga um pouquinho, né? Estraga não, Lourdinha? Aí, tá vendo? Estraga não. Então eu acho que não vai estragar não. Hã? Só é coisa boa que ensina os avós. Isso, glória a Deus. Irmãos, mas naquele dia, né? O que ela mandou naquele cesto tão pequenininho e indefeso, Deus nos trouxe de volta um grande homem para salvar aquele povo, para ir para a terra prometida. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Às vezes você pensa que o seu sonho vai indo embora dentro de um cestinho, não é? Às vezes a gente vê aquele cestinho e fala: ai, perdi, ai, minha bênção, perdeu. Não perdeu, não. Deus vai te trazer de volta. Crie planos. Esteja na presença do Senhor. Nós mães, nós temos umas estratégias, umas coisas de trabalhar de Deus, não é? Quando não tem nada para a gente fazer almoço, de repente a gente funciona no armário e a gente monta aquela mesa linda, não é assim? Vai na geladeira, pega um negócio, pega outro, põe uma travessinha, não é assim? Estratégia, planos que Deus dá para nossas vidas. Às vezes deixamos de comer aquela comidinha, aquela melhor parte, para quê? Para os nossos filhos. É assim, não é, amor? É assim. Às vezes deixamos de comprar um sapato para comprar um sapato para o nosso filho. E Deus agrada disso, sabe por quê? Porque o seu filho vai crescer. Um dia ele pode te dar um carro, um dia ele pode te dar uma casa. Você crê nisso? Eu creio nisso. Aleluia! Então faça hoje que Deus colocou na sua vida, cuida com amor, que Ele vai te retribuir. Deixe seu filho na casa do Senhor. Eu vi a irmã Cláudia falando, né? Do menino que vem na escolinha. Irmã Cláudia está dentro da igreja, não importa se ele está lá ou se ele está ali, ele está aqui na presença do Senhor. Deus vai agir na vida dele, Deus vai retornar para você. Aleluia! Em nome de Jesus, é assim que Deus trabalha. Às vezes o nosso cestinho está cheio de coisa ruim, não é? Meu Deus, aquele filho não tem jeito, não tem jeito. Deixa lá dentro do cestinho, ore por ele e vai te retornar uma bênção tão grande na sua vida que você vai falar: glória a Deus porque eu não mudei, glória a Deus porque eu acolhi o meu filho naquela situação. Muitas mães sofrem com filhos nas drogas. As de fora falam: se fosse eu, não deixava dentro de casa. Se fosse eu, não pagava a dívida. Mas é só a mãe que está passando por essa situação que sabe que o retorno vai ser grande, vai ser logo para a glória do nosso Deus. E Deus está aqui nessa noite dizendo para você que foi Ele que te deu os seus filhos. Os seus filhos são herança de Deus para você cuidar, tá? Então coloque ele dentro do cestinho, tá? Mesmo que o rio quiser levar ele, mas você sabe que Deus está cuidando. Deus vai mandar uma Miriam cuidar dos seus filhos. Deus vai mandar uma mulher para amamentar, como mandou, que é a própria mãe. Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. E tem mais. A filha de Faraó ofereceu até
para os seus filhos, repreenda todo o mal. Todos os dias levanta de manhã, vai para o quarto do seu filho. Quantas vezes não fiz isso quando a minha filha passou por tribulação? Eu ia no quarto dela, eu começava a repreender, eu começava a dizer: Senhor, ela é sua, em nome de Jesus. Eu li o Salmo 91, porque a dona Lidava sempre fala para mim: Sandra, lê o Salmo 91, começa a repreender. Então eu leio o Salmo 91 no quarto da minha filha, estava dormindo, eu ia, eu orava, e Deus dá o livramento. Quantas de nós aqui estamos com os nossos filhos aqui que passou por enfermidade, né? Elas se mexem de banho recentemente, né? Hoje, ontem eu preparei um monte de coraçãozinho de letreiro de mãe, recortei, fiquei até 1h da manhã recortando. E hoje eu estava aqui. Só deu tempo de arrumar isso daqui. Já recebi ligação da filha que o genro não estava bem. E eu falei: eu vou lá acudir, né? Porque Deus é tão maravilhoso nas nossas vidas, porque quando Ele dá filhas para nós, depois aumenta porque vem os gêmeos, né? E quando Ele dá os filhos, aí vem as noras. Então a família da gente cresce com uma bênção do Senhor, né? Então, também os meus filhos, eu tenho os meus 2 gêmeos, né? E ele vai casar de 15 dias. E estava internado com dengue. Quem estava lá com ele quase agora? Eu, na correria, nem comi direito. Deus usou a irmã Tereza, que falou assim: leva um salgadinho que ele veio, foi o meu almoço. Mas eu falei para o Senhor assim: Senhor, eis-me aqui. Eu fiquei de levar a sua mensagem e vai ser dita sim, para a glória do seu nome. Não importa se eu chegar à tarde, 6 horas eu estava lá. Fui sair com o carro porque ele ficou internado. O que aconteceu no carro? Acabou a gasolina no carro de novo. Eu falei: Jesus, eu vou a pé, mas eu vou para a glória do Senhor. E eu estava com a menininha, com a minha filha, ruim, e ela ia: é bom andar, né? Faz bem para a saúde, né? Faz bem para a saúde, né? Glória a Deus, estou aqui, o dia acabou e eu estou aqui, recebendo também essa mensagem, porque primeiro Deus falou comigo, Deus tocou na minha vida, eu estou preparando. Aí eu falei com o pastor, eu falei assim: pastor, eu vou ministrar, mas aí o senhor pega, né? E desanda depois a mensagem. Ele falou assim: eu não, se vira. Foi? Eu falei: não, o senhor vai dar, né? Um resumo, sim, para a glória do nosso Deus, né? Mas ele ficou brincando, ele faz isso, é uma bênção, né? Então, quero que você nessa noite, tá? Receba essa palavra do Senhor. Coloque todos os seus filhinhos, tá? Eu sei que tem mães aqui que não foi só de útero, mas sim de coração. Essas mães também têm um lugar reservado na presença do Senhor. Também é mãe, né? Também é mãe. Deus te usou para você cuidar, né? Deus te usou. E eu sei que meu genro vai ficar bem, não vai passar daquilo, porque eu já repreendi todo o mal, tanto na vida dele como na vida de qualquer um que estiver aqui. Nós vamos repreender em nome de Jesus. A nossa irmã Franciele, é certeza que ela está com dengue, tadinha. Ela está toda pipocada, toda vermelha, passou mal a semana inteira. E ela está aqui hoje para a glória do nosso Deus. Para a glória do nosso Deus, ela colocou o cestinho dela, com o problema dela na água, e disse: Senhor, leva. Deus vai te trazer e coloca tudo o seu sacrifício, Fran. Tudo. E é assim nosso Deus. Que Deus possa abençoar profundamente a sua vida. Que Deus possa trazer o dia de amanhã, um dia bem feliz. Que você possa acordar pela manhã e dizer: Senhor, obrigado por ser mãe, obrigado por minha mãe, obrigado por tudo. Que você possa passar o dia de manhã feliz e alegre. Eu vou finalizar com uma homenagem. Mãe, seu corpo é a armadura. Seu amor, a arma mais poderosa. E a sua vitória é a felicidade dos seus filhos e a paz na sua família. Você é mulher, é mãe, é guerreira. Você carrega no peito um coração onde cabe um mundo de lutas e de amor sem limites, de vitórias sem troféus. A você, mulher guerreira, mãe e pai, que mesmo sozinha não fugiu da responsabilidade e sempre colocou a felicidade dos seus filhos em primeiro lugar. Pois você não se diminuiu e assumiu os 2 grandes papéis da história da sua vida. Você é tudo em uma pessoa só. Às vezes, esquecendo ou deixando de lado os seus próprios interesses em favor dos seus filhos. Pois seu coração é maior que o universo, mas a sua recompensa está garantida com o simples sorriso de um filho.